Boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje num local diferente, chá com conhecimento. Preparados? Estou com o meu chimarrão aqui, tentando tomar, né? Aprendendo. Estão servidos? Mas bate. Isso aí, gente. Hoje uma livezinha rápida aqui, chazinho com conhecimento. Espero que os insetos não me comam vivo aqui. Mas vamos lá. Gente, muitas coisas estão acontecendo, né? Eu queria agradecer o movimento que vocês estão fazendo, todo esse movimento, né, de propagação, de divulgação das informações de Dáquila. Nós estamos vindo aí de um esforço gigantesco para sustentar e propagar o conhecimento que acabou sendo perdido, né, na história da humanidade. Então, hoje, vamos bater um papo com vocês aqui nesse final de tarde, como a gente havia prometido, né? Não estou no meu estúdio, estou aqui na mata, quem sabe a gente tem uma interação aqui daqui a pouco, né? Será que eles vão aparecer aqui? Vamos ver, né? É uma mata legal aqui atrás, ó. Espero que eles deem as caras. Fiquem atentos, hein? Sonoplastias, fenômenos, luzes. Quem sabe o Bilo aparece ali, né? Pessoal, queria pedir para todos conhecerem o canal que a gente está criando lá no Rumble, tá? Se inscrevam lá, acessem o Rumble. É meio difícil de entrar lá, meio confuso, mas tentem acessar, criem uma conta no Rumble, porque eu vou começar a jogar todos os vídeos que estão aqui no YouTube lá para a conta do Rumble, tá? Nós estamos já com quase 600 inscritos, bastante gente, né? Vamos lá, gente, vamos lá pro Rumble, tá? Opa, sonoplastia aqui atrás, hein? Galho quebrando. Já estão aprontando aqui. Também temos nossos canais, né, no Telegram. Se vocês não conhecem ainda, acessem. Todos os vídeos, a gente tem na descrição do vídeo os links, tá? Do Telegram. Então, vamos lá, vamos movimentar porque o grupo está crescendo. O Nelson pergunta o que significa a cor prata, porque ele viu um brilho muito forte, né, no céu, possivelmente. A estabilização. Toda luz prata, ativação ou nave, flash de luz, é estabilização da frequência daquele que está observando, daquele que está tendo a interação, tá? Quem é Emmanuel, que Chico Xavier disse que ia nascer em março de 2000? É um mentor de Chico Xavier, né? Não é o Emmanuel que nós falamos e tratamos com vocês aqui nas lives. Emmanuel, das 49 raças, é o nosso parceiro, ligado à energia crística, frequência suprema. Emmanuel, do Chico Xavier, é outro ser. Seria o mentor do Chico Xavier que orientava ele e possivelmente já tenha reencarnado, sim. Não sabemos, não podemos confirmar isso, né? Mas não tem nada a ver uma frequência com a outra. Fabrício diz, as florestas estão em chamas, próximo do centro do mundo. É a manipulação do GO, eles estão movimentando essas tecnologias, né? Justamente para poder assustar a população com esses incêndios. Eles estão testando algumas armas eletromagnéticas, como nós falamos ontem na live, né? Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso por muito tempo. Eu acho que não. O Miguel diz que ele e os seus 3 irmãos do Rio de Janeiro, 3 dias atrás, viram uma luz muito diferenciada parada no céu, que foi sumindo muito vagarosamente. Parecia um cogumelo em forma de luz. Uma nave, né? Uma nave das 49 raças, nesse formato, na codificação que vocês precisavam perceber. É assim que eles fazem. Muitas vezes aparecem de maneira diferenciada para algumas pessoas, na frequência daquelas pessoas. Então vocês foram preparados, eles mexeram com vocês ali, alguma ativação, alguma preparação para o futuro. Toda manifestação no céu e interação que vocês venham a ter, são eles já ativando e preparando vocês. Larissa diz, sempre que vejo os vídeos de Dáquila, tanto o seu, o Cássio, o Charles, do Otávio, do Urandir também, né, das meninas, todos os vídeos, né, eu fico diferente, como se meu coração fosse sair pela boca, minha mão treme. É porque você faz parte da nossa tribo, você faz parte desse grupo. Então você reconhece a frequência, ativa memória cósmica lá atrás. Então você entra naquela frequência que você parou o seu trabalho em outras encarnações e você está reencontrando esse momento
que estava programado na sua placa. Por isso que você tem essa reação. É assim mesmo. Todo mundo que tem um compromisso muito forte e tem essa sensação, né, de aceleração, de emoção muito forte, quando acessa o conteúdo de Dáquila, é porque tem um compromisso, tem uma programação e está lembrando, né, está acessando a memória cósmica. Então vem esse chamado muito forte, como se você tivesse que fazer alguma coisa urgentemente. Sebastian diz que mora perto de cachoeiras. Será que tem portais lá? Com certeza. Todos os vórtices de energia que confluem para locais que tem pedras, mata, água, tem grotas, né, movimentações geológicas que aconteceram, tudo isso são formações de vórtices de energia. São locais propícios para interação com realidades paralelas, com os dimensionais. Sempre. O que significa luz azul no céu? Trabalhando equilíbrio emocional, estabilização e equilíbrio das frequências mentais, emocionais e físicas. A luz azul é sempre para equilibrar. O BDM digital, qual é o lastro desta moeda? Todo o holding das empresas, os patrimônios, as jazidas, todo o fluxo de capital que também entra, né, para o BDM, faz parte do lastro. Então o lastro é composto por várias empresas, toda movimentação, todo fluxo de capital que entra e sai é composto no lastro, assim como toda a parte patrimonial do ecossistema, né? Então é muita coisa. O lastro está só crescendo, só aumentando e tende a crescer, expandir no mundo inteiro, né? Por isso nós vamos agora lançar um movimento mundial para o BDM, não só aqui para o Brasil, né? Porque o Brasil vai ser mais beneficiado, mas o mundo inteiro também vai fazer parte desse lastro. Vai ser espetacular. Principalmente agora, né? Com o advento das moedas digitais, todos os países vão lançar sua moeda digital. O Brasil vai lançar o Drex, já está em andamento, a moeda dinossauro, né? E o BDM vai estar lado a lado. Será que as pessoas vão preferir o Drex ou o BDM? Porque ambas serão moedas digitais. Qual delas vai ter um lastro maior e vai ter uma estabilidade, uma valorização, vantagens, prosperidade, né? Qual delas? Essa é a pergunta. Muitos não acreditam ainda, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Quem está aproveitando agora já está se beneficiando, né? Quem tem a visão do futuro. O BDM começou valendo R$3 em 2020. R$3. Hoje está quanto? 11,39. Olha a valorização. Imagina as pessoas que conseguiram adquirir lá atrás, né? Tiveram um lucro absurdo. Então, assim, é prosperidade infinita mesmo. Logo, logo vai chegar a R$20, hein? Ainda dá tempo de dobrar. Quem não conhece o BDM, quiser saber mais, acesse nosso grupo lá no Telegram, BDM Digital Oficial Rafael Hungria. Lá nós passamos todas as informações. A Júlia trabalha junto comigo lá, em parceria, para a gente ter toda a orientação que vocês precisam. A gente trata lá no grupo do Telegram, tá bom, gente? Depois eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. O DNA lixo que os Anunnaki implantaram na humanidade tem reversão nessa vida? Tem. É isso que nós estamos trabalhando. Essa engenharia reversa genética, né? O laboratório genético que Dáquila vai lançar vai trazer muitas descobertas. Nós já estamos trabalhando, já sabemos, né, o que vai acontecer. E tem muita relação com a correção dos cromossomos que foram adulterados. E também a questão das proteínas, que nós temos uma deficiência, né? E que gera toda essa debilidade na nossa saúde, baixa imunidade, envelhecimento, tudo isso a gente vai conseguir trabalhar no futuro nessa engenharia reversa genética, e os cientistas estão já descobrindo isso, né? Existe a possibilidade do DNA lixo ser ativado, inclusive, e lá que estão as habilidades adormecidas, né, da maioria das pessoas. Então, tudo isso está correlacionado. Nós vamos conseguir sim. Quando a gente fala de nessa vida, na verdade não é que é nessa vida, nós temos todo o tempo do mundo, né? Nós vamos cuidar para a gente conseguir transmutar. Nós já estamos trabalhando o prolongamento da nossa vida. Então, a vida será eterna. Não teremos outra vida, né? Ou teremos? Acho que não. Quem é Bilu? Bilu é o parceiro principal que está em Dáquila atuando junto com as 49 raças em contato conosco. Idbel, o nome dele, né? Então ele é muito conhecido na história da humanidade.
conhecido com diversos nomes, né? E ele vai passar para a gente ainda isso. Nesse momento ele aparece aí com esse personagem caracterizado, né, como Bilu. Então ele se fez presente justamente para chamar a atenção da população brasileira. Os brasileiros precisam disso, né? Precisam dessa energia de brincadeira, de alegria, só assim para chamar a atenção. Daqui a pouco ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai se apresentar como ele realmente é. Apesar de que todos nós, né, já tivemos contato com ele. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a partir dos 8 anos de idade, veja bem, todos nós, a partir dos 8 anos de idade, tivemos um contato com ele. Nós conhecemos ele. Uma pessoa que apareceu na nossa vida, alguém que cruzou nosso caminho de forma misteriosa, uma pessoa estranha, pode ter aparecido como uma criança, como um adulto, como um idoso, não importa. Ele apareceu como ser humano e interagiu com a gente. Fez alguma coisa que marcou a nossa vida. Mesmo que a gente não lembre, um dia, quando ele se mostrar, todo mundo vai ter um lapso de memória e vai recordar dessas experiências, né, que nós tivemos com ele. Muitas vezes foi na infância mesmo, porque geralmente ele aparece após os 8 anos de idade, para todas as crianças da Terra. Todo mundo teve uma interação, um contato com ele. Imagina o que vai acontecer quando essa revelação vier, né? Daqui a pouco ele aparece aqui atrás, hein? Vamos ver. Vou deixar aqui, se ele quiser dar um tchauzinho ali na mata. Fiquem atentos, hein, pessoal? Aqui, ó. Aqui e aqui. Peraí, aqui. Fiquem atentos que pode ser que ele apareça. Muitas pessoas perguntando dos incêndios. Gente, isso não é um fenômeno natural. São armas do GO. Eles estão fazendo isso para testar como é que eles vão atuar. Olha, eles vão tentar, né, fazer isso de forma uma escala maior. Só que eles não vão ter essa permissão, né, para realizar esse estrago aí. Eles estão testando uma tecnologia que possivelmente está sendo implementada em bases na Antártida, tá? Mas eles não vão ter sucesso nisso, não. Logo, logo isso acaba. Guilherme diz, estava passando algumas informações para o meu irmão e apareceu uma luz branca, deixou um rastro bem baixo por uns 5 segundos. Tem algum significado? Olha, interessante. Essa luz apareceu no céu, dando um rasante para você. E isso é a presença deles, tá? Geralmente é a bolha dos seres. A bolha é o veículo de luz deles, quando eles passam, né? Então eles passam dando esse rasante e ativando as pessoas que estão ali. Geralmente quando a gente está falando sobre eles, fazendo um trabalho intencionalmente de tentar interação, de contato, eles se fazem presentes, sempre. Mesmo que a gente não perceba no início, mas eles sempre estão presentes. Muito legal, né? Quais as verdades nos esconderam a respeito de Jesus Cristo? Muitas, tá? O que eles mostraram pra gente foi só uma história romanceada de alguns ensinamentos da passagem dele, adulteraram bastante coisa, bastante coisa. Nós vamos apresentar isso para vocês em breve, vai até sair um documentário de Dáquila, depois que nós lançarmos o documentário dos astros, nós vamos lançar o documentário da origem da humanidade, sobre os Anunnaki, sobre tudo isso. Depois virá o documentário sobre Cristo, sobre a verdadeira história de Jesus Cristo. Então, se preparem, viu? Porque vai ser uma bomba. Muita coisa, a gente não tem nem ideia do que será passado pra gente. Enelise diz que avista todas as noites uma luz meio avermelhada passando no céu e do nada ela desaparece. O que pode ser? Geralmente, essas luzes avermelhadas são as naves que estão fazendo observação do local ou das pessoas. Então eles estão escaneando, geralmente tem dimensionais ali com uma frequência e um compromisso especial. Então eles fazem esse mapeamento. A luz vermelha é sempre para observação e escaneamento, leitura das pessoas, do local, preparação, tá? Depois da luz vermelha, geralmente vem a luz dourada, e a luz dourada já é quando a pessoa já está começando a ser treinada e preparada para um contato físico e verbal. Comentaram ontem comigo que o governo atual pode criar um decreto dizendo que somente o Drex poderá circular no Brasil. Isso pode acontecer tirando o BDM de circulação? Não, impossível. Não há como você impedir a circulação de uma moeda digital nas blockchains. Não há como.
até porque as carteiras são privadas, a blockchain é privada, e o usuário tem o seu aplicativo para usar de forma livre. Não tem como. Ainda mais se esse criptoativo está regulamentado e a empresa que está por trás dessa moeda paga imposto, declara tudo corretamente, então não há risco nenhum. Na verdade, o Drex não vai muito longe, eles não vão conseguir manter essa moeda ativa, né? Vão acontecer algumas coisas que o BDM vai despontar. Não tem como eles proibirem o BDM digital, assim como eles não conseguem bloquear nenhuma moeda do mundo. Eles não conseguem proibir o Bitcoin, nenhuma moeda. Não tem como eles proibirem. Eles podem criar notícias negativas, tentar assustar as pessoas, para as pessoas ficarem com medo, né, de terem essas moedas, mas não tem como. Elas são descentralizadas do Estado. São centralizadas nas empresas, nos grupos e na carteira do usuário. Você se torna o detentor da sua moeda. Algumas delas não têm a centralização em empresas e em blockchains privadas, como é o Bitcoin, por exemplo. Ela é descentralizada totalmente. Ela é livre no mercado. Então as pessoas negociam, por isso que ela é muito especulativa, né? Já as moedas centralizadas, como o Ethereum e outras moedas digitais, elas têm dono, elas têm empresas por trás, têm blockchains privadas. E essas pessoas que compram essas moedas, de certa forma, elas dependem da centralização dessas altcoins, que são chamadas, né? Agora, o BDM também é centralizado no ecossistema Dáquila, em uma blockchain privada de Dáquila. Nós somos donos da blockchain. Nós somos o banco. Não tem como nenhum governo, nenhum estado ter acesso a essas blockchains, tá? Porque é uma tecnologia livre, descentralizada, mesmo que esteja centralizada num grupo, em empresas que estão por trás de um ecossistema que quer trazer o bem, ajudar a humanidade. Então as pessoas têm que confiar realmente, né? As pessoas falam, mas o BDM está nas mãos de vocês. A qualquer momento vocês podem acabar com o BDM. Na verdade, esses questionamentos vêm das pessoas que têm medo, que não confiam, né? Não tem como. Ou você pega, então, uma moeda que é totalmente descentralizada e fica à mercê da especulação, da volatilidade. E os governos estão criando moedas centralizadas. O real digital, o Drex, é centralizado no Banco Central, no governo. Então vai depender totalmente das leis do Estado. O BDM não. O BDM é descentralizado do governo e do Estado. Ele é centralizado em Dáquila, no ecossistema Dáquila. Então nós teremos nossa moeda. Ninguém vai impedir isso. Não tem como. Agora, o governo pode dizer: BDM está proibido, não usem BDM digital. As pessoas podem ficar com medo, né? As pessoas que estão sem conhecimento vão ficar com medo, vai achar que é golpe, vai achar que é isso, que é aquilo. Que nem fizeram com o Bitcoin, dizendo que o Bitcoin é golpe. Não, gente, não tem nada a ver. A informação que nós vamos receber, ela pode nos influenciar ou não. Depende muito do seu estado de consciência, da sua compreensão de como aquilo funciona, né? Então, tudo que está por trás desses movimentos das criptomoedas, tem muita especulação. Tem muita gente que cria moedas aí para poder realmente dar golpe, ganhar dinheiro, essas coisas. Só que não é o caso do BDM, né? O BDM tem endereço, tem CNPJ, tem pessoas, tem um grupo muito grande por trás. Não é meia dúzia de pessoas que está ali manipulando, né? Então, assim, todo mundo que está percebendo a implementação dos criptoativos no mundo, as moedas digitais, as CBDCs, né, que são essas moedas dos governos, está percebendo claramente que é uma tentativa desesperada deles de conseguir concorrer com o Bitcoin e com as moedas descentralizadas. Eles não querem perder o controle, senão eles não vão ter como acompanhar, porque todo mundo vai sair dos bancos, todo mundo vai começar a migrar para as moedas digitais. Então, não tem jeito, eles vão ter que se adaptar. Na verdade, eles estão tentando enganar a população, com essa ideia ilusória de Drex, de moeda digital brasileira, que vai substituir o real. De fato, nós vamos ficar meio limitados com o real. Nós vamos ficar controlados, né? Vamos dizer assim, monitorados nesse sistema que eles vão implementar. Vai ser bem pior do que o que é hoje, né? Não vai ter mais moeda de papel, não vai ter mais moeda física, vai ser tudo digital. Só que o BDM, ele vai vir como uma alternativa de escape, ou seja,
Nós temos nossos reais no banco normal e vamos ter o BDM como uma forma de conseguir transacionar e fazer o câmbio para, de certa forma, proteger o nosso dinheiro no BDM. E nós poderemos transformar de BDM para reais, para dólar, para euro, para qualquer moeda do mundo, sem nenhum tipo de impedimento. Inclusive, nós teremos nossa própria exchange em breve, né? Então, tudo isso está sendo feito, tá, gente? E a ideia do BDM é ele não ser uma moeda especulativa, não é a gente colocar ele no mercado para ficar sendo especulado, entende? Não, a ideia é que a gente consiga lastrear essa moeda, fortalecer ela cada vez mais. E isso vai ser até bom para o Brasil. O próprio governo, depois, ele vai ver a importância do BDM, porque o BDM vai ter mais valor do que o real. Então, a própria economia brasileira vai depender do BDM para a gente conseguir expandir no mundo. Nós vamos ser bem vistos internacionalmente com essa moeda paralela e possivelmente, talvez não esse governo, mas o próximo governo, quem entrar depois aí, eles vão aderir ao BDM, né? Acredito que vai ser bem positivo para nós. E outra, nós não receberíamos a orientação por parte dos nossos amigos para implementar esse sistema, essa moeda digital, se não fosse algo certo. Eles jamais passariam para nós um caminho, um projeto, um plano de ação que não tivesse em conformidade com o que está previsto para acontecer. Eles sabem o que vai acontecer, eles já viram o futuro. Então cabe a nós agora confiar, faz parte do nosso caminho, né? Não é fé cega, é uma confiança em cima de um entendimento que você está tendo. Você tem que buscar conhecimento, buscar entender o que é o BDM, né? E isso muitas pessoas estão fazendo e estão percebendo o resultado já, né? Raimundo pergunta sobre o sangue azul. Se tem alguém no nosso meio com esse sangue azul. Para prolongar a vida, o nosso sangue tem que ser azul? Na origem da raça adâmica, o nosso sangue era diferente. Os Anunnaki buscam ter esse sangue azul, e muitos deles têm o sangue azul, é diferente do nosso sangue. E realmente, é uma outra composição molecular. Se nós conseguirmos, sim, gerar uma frequência transmutativa e trabalhar essa mutação genética, aos poucos nós teremos, sim, uma mudança nessa composição molecular do sangue. Tem alguma técnica para conseguirmos ver a própria aura e a dos demais? Sim, você sempre fique na penumbra, olhando no espelho, todos os dias, fixando o seu olhar, sem piscar o seu olho. Quando começar a lacrimejar e a doer o olho, você pode dar uma piscada, mas continue olhando até que você comece a distorcer a sua visão, olhando mais ou menos na visão periférica, pouco para o lado, e fica observando o que acontece em volta do seu corpo, ou você pode fazer isso olhando para uma pessoa. Coloca alguém no escuro, num fundo preto, não precisa ser totalmente escuro o ambiente, pode estar uma penumbra, um pouquinho de claridade, e você fica observando aquela pessoa ali, em torno do corpo dela. Vai treinando isso que você vai desenvolver os bastonetes e a percepção extrasensorial, tá ativando a terceira visão. Isso é muito importante. Ao transmutarmos e irmos para dimensões superiores, perdemos a memória? Lembramos de familiares, amigos? Se sim, podemos nos manifestar para eles aqui na Terra e ajudar, como o Bilu fez com o Urandir? Não perdemos a memória, não existe isso. Só existe perda da memória quando a gente reencarna aqui na Terra, quando nós voltamos para cá. A gente perde um pouco da memória, né? E com o tempo vamos esquecendo. Quando a gente transmuta, a gente leva toda a memória, todo o trabalho que nós realizamos aqui, a conexão que nós tivemos com as pessoas, tudo isso a gente leva, não muda. E quanto mais tempo a gente está lá, em outras dimensões, pouco a pouco, nós vamos lembrando, inclusive, de outras encarnações. Vamos retomando a memória cósmica. Toda a nossa origem, quem nós fomos, todas as pessoas que nós convivemos, quem foram elas. A gente compreende todo o quadro histórico, né, que nós tivemos na Terra. Não só dessa encarnação, não, porque a gente tem uma visão muito limitada, né, de uma única vida. Ah, mas eu sou Rafael, tenho minha mãe, meu pai, minha família, meu cachorro. Gente, é muito maior do que a gente imagina. A nossa conexão com as pessoas, com todos os seres humanos da Terra, com os seres, nós vamos lembrar de tudo, gradualmente, né? Porque senão a gente tem um choque de consciência, não pode ser abrupto. Então, pouco a pouco, a gente vai relembrando.
Agora, a gente não perde nenhuma memória. Após a transmutação, continuamos na frequência e poderemos estar fazendo contato com a humanidade. Depois nós vamos estar aqui. Os seres, quando fazem contato com a gente, em alguns momentos eles falam: tudo bem, nós estamos lembrando daquela época que você estava com a gente, no ano de 1300 e bolinha. Lembra quando você esteve comigo? Eu não lembro, mas eles lembram de tudo. Uma vez eles falaram: na época de Ratanabá, quando os Murius vieram, vocês também vieram junto com a gente, nós construímos aquela pirâmide lá no México, lá no Egito. Estão lembrados? Aí você fica assim, né? Não lembro de nada. Mas eles lembram de tudo. Então, gente, imagina, né? Vocês pararam para pensar como que deve ser a consciência dos seres olhando para nós, sabendo tudo sobre nós, não dessa vida, mas de todas as encarnações? Imagina vocês olhando para alguém que vocês conhecem e aquela pessoa, ela teve tipo uma amnésia, ela perdeu a memória. Imagina vocês olhando para aquela pessoa e sabendo tudo sobre ela, tudo, mas ela não lembra, ela não tem acesso, mas você tem. Como é que você vai ajudar essa pessoa? Como é que você vai orientar aquela pessoa a lembrar do passado dela, a reativar o compromisso dela, se ela esqueceu? Então, precisa ter uma sabedoria, uma capacidade de interagir com essa pessoa que só você sabe a melhor forma. Então, eles interagem conosco porque eles conhecem tudo da nossa história, eles lembram de tudo. Então, eles sabem exatamente quais são os pontos que nós erramos, acertamos, o que a gente precisa saber hoje, o que a gente não pode saber hoje. Então, eles não podem falar tudo para nós. Uma vez eu perguntei para ele: Bilu, o que eu fui na época tal, tal, tal? Ele disse: não posso dizer. Porque se você lembrar disso agora, vai mexer com o seu emocional e vai afetar algumas coisas nessa vida. Então, você só vai descobrir isso daí lá na frente. Porque vai ser o momento certo que você vai conseguir integrar e processar essa informação do passado. Então, não importa muito quem a gente foi, o que a gente fez, né? Ele disse assim: o que importa é que você está aqui agora, neste momento, e precisa realizar um compromisso, você precisa retomar a sua missão. Então vocês têm que se preocupar com o futuro e com o hoje, e não com o passado. Então muita gente fica indo atrás de vidas passadas, o que eu fui, o que eu fiz, né, o que eu errei, o que eu acertei. Não, gente, não importa isso. Deixa o passado para trás. Lá na frente a gente vai lembrar de tudo. Agora, a gente tem que focar no nosso trabalho atual. Por isso que nós estamos aqui. Isso é o mais importante. Uma vez o Urandir falou em uma live que seria importante as pessoas terem pelo menos 100 BDMs na carteira digital. Por que ele falou isso? Porque no futuro, 100 BDMs vai valer muito. Vai valer muito. Então, todos estariam muito bem financeiramente, tendo 100 BDMs. E o Urandir sabe o que vai acontecer, né? Ele já viu o futuro. Já foi mostrado para ele. Pessoal, deixem um like aí, ajude a compartilhar hoje o Chá com Conhecimento aqui, diretamente da mata. A cuia aqui, ó, de Dáquila. Rafael Hungria. Quero agradecer o Thiago do Lanhol que presenteou, a família dele presenteou com essa cuia chimarrão, tchê. Pessoal, dúvidas sobre o BDM, entrem no nosso grupo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam, entrem no grupo. Depois procurem a Júlia, a gente esclarece tudo para vocês lá. Passou um Ultra aqui, na minha frente? Legal. Os Ultras estão aí, né? Tá cheio de pássaro aqui também. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Paráclito. Vou tentar fazer essas lives vespertinas à tarde com vocês, mais descontraído, não tão sério, né? As lives chá com conhecimento. A gente vai bater um papo, responder perguntas rápidas assim, né? Interagindo, conversando com vocês, tá? Próxima vez eu vou estar na praia, hein? Preciso ir pra praia, faz tempo que eu não vou pro mar.
Tenho 100 BDMs, tenho medo de usar e acabar. Continua guardando, continua comprando. Quanto mais você tiver, melhor será. Ainda mais agora no período de escassez, tá, gente? Que não tem BDM para vender. Então, lá no nosso grupo a gente tem uma modalidade do negócios, tesouro. Vocês vão gostar bastante. Para multiplicação dos BDMs. Dirlene fala do computador quântico, que as moedas vão ser fiscalizadas. Vão nada, tá? Isso aí é tudo balela. Estão inventando essa historinha de computador quântico aí para as pessoas ficarem assustadas. Gente, não procede, tá? As blockchains não serão afetadas por nenhuma tecnologia do GO. Eles vão usar as blockchains para conseguir sobreviverem. Vai ser o oposto. Tá? Blockchain, moedas digitais, os criptoativos foram um golpe, um soco na cara do GO. Eles estão desesperados. Acha que está próximo do Bilu falar cara a cara com as pessoas na atividade de campo em Dáquila e depois para a humanidade? Sim, eles disseram que esse grupo novo de pessoas que estão chegando em Dáquila, eles estão sendo preparados ainda, porque eles já haviam fechado, entre aspas, o grupo em 2018. E disseram que os novos que chegariam a partir dessa propagação que nós estamos fazendo, eles passariam por um treinamento, né? E esse treinamento, quem conseguisse continuar, passar, né, por esse treinamento, com certeza teria o cara a cara depois. Muitos que estão chegando em Dáquila vão fazer parte do grupo dos 1440, né? Que serão aqueles selecionados para essa parceria especial. Então, sim. Depois ele fará esse contato com a humanidade, mas primeiro ele está preparando o grupo para que pessoas de confiança estejam ao lado das 49 raças. Eles precisam de pessoas de bom coração, com intenções positivas, pessoas que não vão oscilar, né, emocionalmente, pessoas de confiança mesmo. Muita gente vem por curiosidade, muitas pessoas ainda estão querendo preencher, né, o vazio do próprio ego e usam essas experiências para se preencher, sobe para a cabeça, né, acaba se perdendo no caminho. Então, é necessário um tempo para ver se as pessoas realmente compreenderam o propósito real disso tudo, né? Fale para o Bilu me esperar. Ele sabe de tudo sobre você. Ele sabe exatamente qual o seu momento. Ele está esperando você se movimentar, hein? Todo mundo aí. Fale sobre a Mãe do Ouro. Mãe do Ouro, manifestação da energia crística, a presença das divindades. Geralmente é uma chama dourada, é um fogo que não queima, que muitas pessoas acham que é a mula sem cabeça, Mãe do Ouro, né? Geralmente aparece na mata, no interior do Brasil, em regiões isoladas. Muitas pessoas do interior, que moram em fazendas, né, veem essa luz, esse fogo. E às vezes faz até barulho de fogo mesmo, como se fosse um maçarico, né? E esse fogo caminha no chão, na mata, no céu. Nós chamamos de energia crística, é altamente positiva. Quem interagir com essa luz dourada, com esse fogo que não queima, está recebendo uma ativação de energia crística. É extremamente positivo. Como explicar as profecias do Apocalipse na Bíblia se cumprindo, tendo em vista que a Bíblia foi manipulada? Mas nem todas as profecias, as informações que estão na Bíblia foram manipuladas. Nós nunca dissemos que a Bíblia foi toda manipulada. Pelo contrário, 25% da Bíblia é verdade. 75% foi manipulada e adulterada, né? No Apocalipse, muitas informações que ali estão foram preservadas, até porque quem passou estas profecias para João, na ilha de Patmos, foram nossos parceiros, né? Foi o nosso amigo das estrelas, que estava lá transmitindo para ele. O anjo, quem seria, né? Aquele ser que se manifestou e deu aquelas orientações, inclusive aquelas indicações que ele passa, né, direcionadas às cartas, às igrejas, entre aspas, né? Quem eram as igrejas na época? Será que eram igrejas mesmo? Eram os grupos dimensionais que estavam separados nas suas bases para receber as orientações das 49 raças. E João, na ilha de Patmos, recebeu aos vencedores as profecias para estes tempos atuais. E foi tudo codificado ali, né? Tudo codificado. Os selos do Apocalipse são codificações do que iria acontecer hoje. E como foi passado de uma maneira velada,
eles não conseguiram adulterar, manipular, porque nem o GO entendeu direito o que seriam essas profecias. Então, ali tem muita coisa que foi preservada, intacta. Algumas coisas eram altamente positivas e o GO inverteu, colocou como se fosse algo altamente negativo, né? Na verdade, não. A gente tem que entender o Apocalipse de outra forma. Então, muitas profecias, sim, estão valendo. Só que muitas coisas mudaram, né? Então, a gente tem que ter um outro olhar sobre tudo isso. Sonho em ir numa atividade de campo, mas fui tão induzida a medos que ouço qualquer barulho na mata e fico me borrando. Será que é por isso que eu nunca vi nave dos parceiros ou contato? Sim, você pode estar gerando um bloqueio emocional. Não precisa ter medo, gente. Não precisa. Eles não estão aqui para assustar a gente. Eu sei que um barulho, né, no mato, né? Eu já passei por cada situação no escuro, no meio da mata, passos, pessoas andando do meu lado, seres andando, eu não via ninguém. Tudo breu, assim, ó. E os seres andando, respirando do meu lado. E vinha aquela voz falando comigo, eu não enxergava nada. Na hora você fica acelerado, você fica, o coração bate na boca, né? Mas não é medo, na verdade. Não é medo, eles não vão fazer nada contra a gente. É porque você não tá vendo, é o desconhecido, né? Você tá lidando com uma situação ali que realmente gera um pânico, porque é mais a sensação de você tomar um susto, de você não estar conseguindo perceber o que está ali. Mas eles não fazem isso para assustar as pessoas, para gerar nenhum desconforto na gente. É um treinamento, porque depois a gente vai conseguir vê-los de dia, nós vamos conseguir interagir com eles em qualquer momento. Então a gente tem que passar por essas etapas à noite para a gente se fortalecer emocionalmente também. É o teste do medo, né? Muita gente já se borrou em Dáquila. Muita gente que ia até de fralda para os trabalhos. Um amigo meu uma vez se borrou todo, literalmente. O Bilu apareceu, ele fez cocô na calça. Coitado. Aí teve que ir pro mato lá para se limpar. Foi uma comédia. Tenho 16 anos, sempre me senti estranho dentro dessa geração. Fico admirado com esse assunto e sempre acreditei nisso. Já tinha passado por experiências recentemente. Olha, legal. Parabéns. Aproveite, continue estudando, pegue todas as informações e sinta no coração se esse é o seu caminho. Estaremos esperando você fazer parte dos dimensionais em Dáquila. Depois, quando você for lá, me avisa. Todos vocês são muito bem-vindos. Gosto muito de olhar as estrelas e uma vez vi uma estrela, entre aspas, parada. Depois, foquei o olho nela e ela começou a andar. Chamei minha mãe e meu irmão e eles falaram que era um avião. Não, era uma nave. Quando ela se movimenta no céu, geralmente ela pulsa e fecha, é uma nave de gemos, tá? Dos seres de gemos. Se for um avião, vai aparecer sempre aquele piscar de luzes, né? Prata, verde, azul, vermelho. O avião ele tem várias cores, ficam piscando e é sempre a mesma piscada. E ele anda no céu, faz barulho, né? Totalmente diferente. Quem são os falsos profetas? Todos os religiosos, todos os pastores, todo mundo que está nas religiões enganando as pessoas. Esses são os falsos profetas. Os verdadeiros profetas são aqueles que não aparecem, que não estão nas religiões, não estão formando seitas, não estão querendo arregimentar pessoas, estão fazendo um movimento de despertar, trazendo conhecimento, enfrentando essas mentiras do GO. Esses são os verdadeiros profetas. Ou seja, aqueles que o GO e os religiosos acusam como falsos profetas são os verdadeiros profetas. E quem acusa são os falsos profetas. Bem simples de entender. Tânia diz, será que vou ter medo se o Bilu aparecer de frente a mim? Não, não vai ter não. Não dá medo de nada, tá? Quando ele apareceu para mim, obviamente que você fica assim, você fica muito extasiado, você entra numa aceleração. Não é um nervosismo, não é medo, você fica adrenalizado, é como se fosse uma coisa assim fantástica. Então você fica meio, né, com uma energia muito forte. Só que você vai se acalmando, você vai respirando, você, né, tenta acalmar seus ânimos e vai se acostumando com a situação. Chega uma hora que ele vai se aproximando, e ele sabe, né, quando que a pessoa está preparada ou não para esse contato. Ele não vai aparecer
para uma pessoa para assustar ela. Isso não vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado. Então o treinamento nos conduz a isso. Por isso que no início ele aparece muitas vezes só com a voz. Então você escuta a voz dele, você não enxerga ele. Para você ir se acostumando no contato verbal primeiro. Aí ele começa a jogar umas luzes, você começa a ver as luzes aparecendo na mata. Depois ele vai formando a silhueta de luz dele. Você começa a enxergar o corpo dele em forma de luz sublimada. Depois que ele começa a se materializar para as pessoas. Por quê? A gente está mais preparado para o contato. Tá? Foi assim que aconteceu comigo. E vai acontecer com muitas pessoas depois. Alan diz: eu sofro muito ataque espiritual. Um dia desceu uma estrela na minha mão. Sinto que sou protegido por Deus. Mesmo assim, minha cabeça está doendo muito. Pensamentos muito tristes. Alan, você trate de elevar sua frequência. Comece a fazer exercício, se alimentar bem, muda o pensamento, começa a movimentar a sua energia. Não fique parado. Por quê? Ataque espiritual, obsessão espiritual, depressão, vem quando a gente para de se movimentar, quando a sua energia cai, sua energia baixa. Então a gente não pode ficar parado, a gente tem que se movimentar. A gente tem que agir para que a nossa vida seja sempre em movimento. Lógico que você vai parar para dormir todas as noites, mas quando você está acordado, tenta fazer alguma coisa, tenta construir algo positivo, tenta realizar algo criativo, faça movimentos que tenham a ver com o seu propósito, com aquilo que você ama. Não viva a vida dos outros, viva a sua vida. Assim você vai se elevar, sua vibração aumenta, sua atividade cerebral também, e você sai dessa faixa de interação espiritual, porque entidades, espíritos, energias negativas, tanto de desencarnados como de pessoas que estão encarnadas, só conseguem nos afetar se a gente está vibrando baixo, se a gente entrou numa frequência baixa. É a gente que desce a vibração, aí as coisas nos pegam, aí tudo vem em direção a nós. Se a gente eleva a nossa vibração, o seu próprio campo repele essas energias. Não adianta ficar orando, ficar pedindo proteção, ajuda, porque não é isso não que vai trazer a proteção. Porque se você não acredita nessa frequência maior, você mesmo vai atrair uma energia baixa e vai abrir o seu campo. Então você tem que elevar sua frequência. É o autoconhecimento, é o amor próprio, é você cuidar de você, é você aumentar sua frequência. Aí você expande o seu campo e gera uma luz tão forte que nenhum obsessor chega perto de você. Nenhum. Por isso nós temos que cuidar da nossa vida, dia a dia, porque nós vamos fazendo a manutenção do nosso estado mental e emocional. Os Kumaras, citados em vários lugares, eram seres dimensionais que vieram em carne e osso, com plenos poderes? Sim, de Vênus, tá? Os Kumaras, segundo a tradição védica, as escrituras indianas, eles vieram de Vênus. E os seres que vieram de Vênus, com certeza são seres dimensionais do passado, que chegaram aqui. O mais conhecido deles, Sanat Kumara, que muitos usam aí, de qualquer jeito, esse nome hoje, né? De forma banal. Tá? Muita distorção, muita maionese, mas os Kumaras com certeza têm ligação com os seres extradimensionais. Agora, pode também ser uma raça de Vênus, que veio trabalhar na Terra, parceiros das 49 raças. Nós vamos descobrir isso ainda. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez, tá, a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado dessa live da tarde, chá com conhecimento. Vou até tomar mais um golinho aqui. Meu chimarrão. E vamos fazer, sim, esses encontros durante a semana, à tarde, né? Final de semana, se der tempo também, para a gente interagir com vocês aqui. Não deixe de deixar o like, compartilhar e vamos em frente, movimentando o compromisso que é de todos nós. E vamos juntos nesse trabalho ininterrupto, em busca do conhecimento. Uma boa tarde, uma boa noite para todos.